Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos para mais uma aula, módulo 9, o Espírito Santo. E hoje a aula é sobre o batismo no Espírito Santo. Hoje eu quero caminhar com você, falando sobre o batismo do Espírito Santo, falando o que é o batismo do Espírito Santo. E o objetivo dessa aula é compreender biblicamente o que é o batismo do Espírito Santo e distinguindo da plenitude do Espírito. E aí eu quero caminhar com a linha reformada e a linha pentecostal. Vamos lá. O que é o batismo do Espírito Santo? O início de uma nova vida cheia do Espírito. Atos 2, 4. Atos capítulo 2, verso 4. E aí eu quero ler com você. Atos capítulo 2 é a descida do Espírito Santo. Aqui marca o início da igreja. Atos capítulo 2, verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Se a gente pega a sistemática do Wayne Grudem, ele ensina que o batismo no Espírito Santo ocorre no momento da conversão, sendo o início da vida cristã e da habitação do Espírito Santo. A teologia sistemática, no capítulo 39, ele diz assim: o batismo no Espírito ocorre no momento da conversão e ao início da vida no Espírito. Não é uma experiência subsequente, uma experiência depois. Essa é a visão do Wayne Grudem, que é uma visão muito forte na teologia reformada. Ela é muito forte na teologia reformada. Mas nós temos a visão pentecostal, que tem influenciado muito. E para os pentecostais, e aí eu coloquei aqui o Stanley Orton, porque ele fala, tem um livro muito interessante, o livro dele, deixa eu pegar o nome aqui, eu coloquei aqui, o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo, da CPAD, né? Vai ter também do Vision, o século do Espírito Santo, 100 anos de avivamento, ok? O que ele vai dizer? Ele vai falar que o batismo com o Espírito Santo, né, é uma experiência subsequente à salvação. Então você entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo habita em você, depois você vai viver a experiência do batismo do Espírito Santo, que vem com o propósito de revestimento de poder, no modelo de Atos 2:4. Então, olha aqui, ó, a promessa é para crentes já salvos. Eles receberam o Espírito Santo como capacitação para o serviço do testemunho. O capítulo 6 do livro dele, né? O Vision Sinan, ele aponta essa doutrina que distingue os pentecostais. Ele diz assim: o batismo no Espírito Santo é uma segunda bênção, normalmente acompanhada pela evidência inicial de falar em línguas. Então vamos entender, né? Vamos entender. Para os reformados, o batismo ele é parte da conversão. No momento que você entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo vem habitar em você, ok? E ali isso já é o batismo do Espírito Santo, porque você já está cheio do Espírito Santo. Para o pentecostal, o batismo é uma experiência distinta, posterior, depois da salvação, ok? E ela é visível. Para os pentecostais, o falar em línguas é a única evidência do batismo do Espírito Santo. Pastor, então explica melhor. Então vamos lá. A teologia reformada e a sistemática do Wayne Grudem, que nós estamos pegando como referência, trabalha o quê? Que o batismo do Espírito Santo acontece quando você nasce de novo. O Espírito Santo vem e habita em você, então ele já está em você e ele tem essa capacidade de te encher. Para o pentecostal, o Espírito Santo habita em você no momento do nascimento, do novo nascimento, quando você entregou a vida para Jesus, mas depois você vai ter uma experiência com ele de revestimento de poder. Para a gente explicar melhor isso, vamos falar antes do Espírito Santo e a conversão, ok? O que é a conversão e a função do Espírito Santo, ok? Vamos pegar aqui, ó, Evangelho de João, capítulo 3, o verso de número 5 ao 8. Deixa eu pegar aqui, que essa Bíblia, a letra é bem pequenininha, vamos lá? Respondeu Jesus: digo a verdade.
Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da água é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Se eu ler também Tito, carta do apóstolo Paulo a Tito, então deixa eu pegar aqui, carta do apóstolo Paulo a Tito, e isso é muito importante a gente ler esses textos com você, ok? Carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 3. E aí eu vou ler com você. Tito, capítulo 3. Deixa eu ler aqui no iPad, porque a Bíblia está com a letra bem pequenininha, viu? Então, ó, Tito, capítulo 3, versos 5 ao 6. Se eu estou achando a letra pequena, porque a idade está chegando. Então, vamos lá. Ó. Tito 3, 5. Não por atos de justiça por nós praticados, mas por causa da misericórdia ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Olha o que ele diz. Ele nos salvou por causa da sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, quando você entrega a vida para Jesus, você se arrepende, é um arrependimento genuíno, o Espírito Santo vem regenerando, trazendo essa nova vida e trazendo esse renovo que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, o que nós temos aqui? Tanto João como Tito está nos mostrando que o novo nascimento é realizado pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo vai unir o crente a Cristo. É nessa união feita pelo Espírito Santo que nós nascemos de novo. Né? Os pentecostais, eles concordam que o Espírito Santo atua na regeneração. Mas eles vão destacar que a conversão e o batismo no Espírito Santo não são as mesmas coisas, são coisas distintas, ok? Orton vai explicar assim: o Espírito Santo está presente na conversão, mas o batismo é uma experiência posterior, capacitando o crente para o serviço. Então vamos entender. A conversão nos transforma por dentro. O batismo, segundo a visão pentecostal, nos capacita por fora para servir com poder. Pastor, por que você está dando as duas vertentes, mais reformada e pentecostal? Porque nós estamos em um seminário de teologia. Então eu não vou dar para você e dizer assim, olha, é só essa visão. Não é, não é. Vamos ver a diferença entre batismo e plenitude. Deixa eu falar aqui de John Stott e de Wayne Glunder, ok? Sobre o tema. Efésios 5,18, diz assim, deixa eu ler para você, Efésios capítulo 5, verso 18. Não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito, cheio com o Espírito. Na teologia reformada, o batismo no Espírito é único e acontece na conversão. A plenitude do Espírito, ela é contínua e deve ser buscada constantemente. Na teologia reformada, ela diz, o batismo do Espírito Santo aconteceu na conversão. A plenitude do Espírito vai acontecendo na caminhada contínua com o Senhor, nessa busca constante do Senhor. Os pentecostais, eles vão falar, o batismo do Espírito Santo, ele é distinto da conversão, ele acontece depois da conversão e geralmente está associado ao falar em línguas como uma evidência inicial. A plenitude também deve ser contínua, mas o batismo é um marco específico para que essa plenitude ela se desenvolva. Então tem que acontecer o batismo. Stanley Orton vai dizer assim, o batismo no Espírito não é o ponto final, mas o ponto de partida para uma vida cheia no Espírito. A plenitude deve continuar. Então, para os pentecostais, aconteceu o batismo do Espírito Santo, agora o crente vai caminhando, buscando essa plenitude do Espírito. Ambos os grupos, seja reformado ou pentecostais, ambos os grupos concordam que a vida cristã precisam ser cheia do Espírito Santo diariamente. A diferença está no momento e na forma dessa capacitação.
Quando a gente vai estudar teologia, eu dou essa dica. É muito melhor a gente focar naquilo que é comum nos pensamentos do que naquilo que é divergente. Evidências do batismo do Espírito Santo. Atos capítulo 4, verso 31, eu vou ler para você. Atos capítulo 4, verso 31, diz assim, ó. Atos 4, 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então vamos lá. Na teologia reformada, as evidências são os frutos do Espírito Santo. Então, para a teologia reformada, a pessoa que é batizada no Espírito Santo, você vê essas evidências nos frutos do Espírito e na ousadia para testemunhar. E também na sua vida santa. Então você não vê a evidência do batismo do Espírito Santo em um dom, mas você vê ela nos frutos do Espírito Santo que essa pessoa está gerando, na ousadia dela agora para testemunhar a Cristo e na vida santa que ela vai viver, porque ela nasceu de novo. Para os pentecostais, a evidência inicial do batismo no Espírito é o falar em línguas. Por quê? Porque nós temos essa influência do avivamento da Rua Azusa, que acontece no século XIX. Nós vamos ver no segundo ano, para você que vai fazer a formação toda, nós vamos falar sobre a história dos avivamentos. E vamos falar do avivamento da Rua Azusa, com Hiram Seymour, e onde nasce o pentecostalismo. Então, para eles, a evidência a evidência inicial do batismo do Espírito Santo é o falar em línguas, né? O Orton, ele vai dizer também e enfatiza que o fruto de uma vida cheia do Espírito Santo é muito mais do que dons. No capítulo 10 ele diz assim: a vida no Espírito se manifesta em amor, santidade e serviço. O Vision Sina vai dizer: línguas são a evidência inicial, mas não final. O verdadeiro batismo gera coragem, pureza e zelo missionário. Então, seja pela manifestação visível ou pela mudança interior, a certeza que nós temos é: a presença do Espírito Santo transforma vidas e capacita para o ministério com ousadia, né? Vamos falar aqui da unidade no Espírito. O batismo como parte do corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, Paulo fala sobre o corpo. 1 Coríntios 12, 13, deixa eu ler para você. 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, diz assim, ó: pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito para constituir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado beber de um só Espírito. Gente, olha que versículo poderoso é esse. Na teologia reformada, o batismo no Espírito Santo nos une a Cristo e também à Igreja Universal. Quando eu falo Igreja Universal, não é universal do reino de Deus, mas essa igreja que está em todo o mundo, independente da sua placa. Não há distinção entre crentes batizados e não batizados. Então, essa visão é reformada, né? O Wayne Grudem vai dizer assim: o batismo no Espírito Santo cria unidade, não distinção espiritual. Ok? Para o pentecostal, embora ele creiam que o batismo no Espírito é uma segunda bênção, os pentecostais reconhecem que a inserção no corpo de Cristo se dá na conversão e não no batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo acontece depois. Orton ensina assim: somos salvos pela graça, regenerados pelo Espírito e depois batizados com o Espírito para testemunhar o seu poder. O que aprendemos? Que o Espírito o Espírito Santo une os crentes em um só corpo. O batismo, segundo os pentecostais, fortalece essa unidade por meio do serviço, do amor espiritual. Então, qual a conclusão que nós chegamos nessa síntese doutrinária aqui? Que para a teologia reformada, o batismo no Espírito ocorre na conversão, a plenitude é diária. Para o pentecostal, o batismo no Espírito Santo é subsequente, visível e capacita para o ministério. O que ambos concordam? A vida no Espírito deve ser buscada com zelo. Os frutos e a santidade são marcas de uma vida cheia no Espírito.
A capacitação para testemunhar vem da ação contínua do Espírito Santo. Por que eu gosto de colocar aqui, já que eu fui assim, tão claro na visão de cada uma, eu gosto de sempre apontar isso aqui. Tem mais coisas em comum do que divergente. Talvez você veio da linha mais reformada, talvez você veio da linha mais pentecostal. Pastor, se eu escolher uma dessas linhas, tem algum problema? Nenhum. Nós temos muito mais coisas em comum do que divergentes. Então terminamos a aula de batismo do Espírito Santo. Espero que você esteja aprendendo, crescendo, porque nós não podemos viver uma vida cristã sem o Espírito Santo. Quero abençoar a sua vida. Amanhã, se Deus permitir, vamos nos encontrar para mais uma aula. Deus te abençoe.